Olá a todos, vamos dar início à nossa oitava aula do curso de Transformada de Laplace. Nesta aula já seremos capazes de resolver algumas equações diferenciais ordinárias, pelo menos as mais simples, né? As que a gente tem mais costume de encontrar em problemas físicos, como oscilador harmônico simples, circuitos, uma vez que o problema da transformada inversa é o último passo necessário para a gente ser capaz de resolver esse tipo de problema. Aqui eu fiz um pequeno esquema de como a gente vai usar as transformadas para resolver os problemas de equações diferenciais. Aqui ele está os passos completos. A gente tem uma equação diferencial ordinária que eu coloquei aqui embaixo e aplicamos a transformada. Deixa eu colocar aqui de verde. Nós aplicamos aqui a transformada de Laplace nos dois membros da minha EDO. A gente transforma a nossa equação diferencial em uma equação algébrica. A gente tem aqui a nossa equação algébrica e a gente tem esses termos aqui. O y0, y de 0, y3 de 0, eles são as condições iniciais do nosso sistema. Se a gente estiver tratando, por exemplo, de um oscilador harmônico simples, onde a minha função da EDO é a x de t, a gente vai ter que as condições iniciais do sistema é o x no tempo t igual a t0 e o x ponto, que é a derivada de x com respeito ao tempo, no t igual a t0. Essas seriam as nossas condições iniciais do sistema. Aqui eu poderia ter colocado, no caso aqui vai ser as condições iniciais, vai ser o tempo t, por conveniência a gente escolhe o tempo t igual a 0, que é o tempo em que a gente começa a estudar o nosso sistema físico. E a gente acha a nossa função transformada. Aqui a gente sai de uma y de t no domínio de t e vai para uma y grande aqui de s no domínio de s. Achadas as nossas condições de contorno, a gente isola aqui a nossa função, encontra essa função y aqui de s. Então a gente aplica a transformada inversa, ou seja, a gente sai do espaço do domínio dos s, domínio da variável s, e volta para o domínio da variável t. Só que qual é a vantagem da gente voltar para a mesma função y de t? E a vantagem de achar a solução via transformada inversa é porque ela já vem com todas as condições de contorno já aplicadas. A gente não vai precisar mais fazer absolutamente nada e só estudar. O que resta é só estudar a solução que a gente achou. Porque normalmente a gente resolve as equações diferenciais. A gente encontra uma solução que é uma combinação linear das outras soluções. Ele tem aqui y de t igual a c1 y1 mais c2 y2, reticência. E a gente tem que encontrar essas constantes aqui, que é determinado pelas condições iniciais. Aqui no nosso problema de transformada de Laplace, não. A gente transforma a função, faz toda a manipulação algébrica aqui para isolar esse y de s aqui, aplica a transformada inversa e já sai com esse y de t com todas as condições de contorno já aplicadas. Então, e como a gente aplica a transformada de s? Existe uma maneira bem esquisita de calcular essa transformada inversa que foge do escopo do nosso curso, que é a chamada integral de Bromwich. Em outras bibliografias eu encontrei como integral de Melan, integral da inversão de Melan, e a integral é mais ou menos assim. Eu tenho uma função f de t, que ela é a transformada inversa de f de s, que é dada por 1 sobre 2π vezes i, limite de um epsilon tendendo a infinito, da integral de um gama menos i epsilon, gama mais i epsilon, elevado a st, f de s dts. Bom, já deu para ver aqui porque que a gente não vai usar esse troço, né? A gente está trabalhando com um termo complexo. Se a gente, por exemplo, for tentar calcular a transformada de uma, sei lá, da função seno, a transformada inversa da função seno usando esse tipo de técnica, a gente vai cair numa integral que só resolve via os métodos que a gente estuda
em variáveis complexas. Então é inviável a gente tentar fazer isso com o conhecimento apenas com o conhecimento que a gente adquiriu no curso. Nem em cursos de EDO da graduação, os cursos regulares não abordam, não fazem esse tipo de abordagem. E aí o que é que a gente vai recorrer com isso aqui? Em vez de fazer essa integração maluca aqui, a gente só vai pegar uma tabela já pronta, que é a tabela das transformadas de Laplace, que uma vez que a gente já sabe a transformada de uma função, a gente encontra o nosso f de s, no caso da equação diferencial é o y grandão de s. Se a gente isola ele, a gente encontra uma combinação dessas funções aqui. Quando a gente aplicar a transformada inversa, a gente vai voltar para elas. Então, se a transformada de Laplace da função 1 é igual a 1 sobre s, então a transformada inversa disso aqui é 1. Pronto. Basicamente isso. Se eu fizer também a mesma coisa aqui, transformada de e elevado a kt, que dá 1 sobre s menos k, então a transformada inversa disso aqui, s menos 1, isso aqui é igual a e elevado a kt. Pronto. É só isso que a gente vai usar, sem precisar recorrer à integral. A gente vê que todas essas transformadas aqui a gente calculou em aulas anteriores, com exceção dessas aqui, já que eu dei a ideia de como proceder, e a diferença dela para as trigonométricas é só um sinal aqui no denominador. Essas aqui também foram calculadas. Essa tabela aqui está incompleta, a gente ainda vai completar ela com outras transformadas, mas por enquanto essas aqui já resolve uma quantidade absurda de problemas. Eu vou fazer um exemplo aqui para ficar um pouco claro, para ficar mais claro aquilo que eu estou falando. Então